começou a ser convidada pelas amiguinhas para ir na igreja. E a partir dali, ela começou a convidar meu pai. Meu pai, irmãos, era aquele que enxugava o caneca, era terrível, era assim, ninguém dava nada. E ele começou a ir para a igreja, porque meu irmão falava: você tem que ir para a igreja, tem que ir para a igreja comigo, pai, que vai ter tal apresentação, vai ter tal coisa. E ele começou a ir, e lá ele aceitou Jesus, amém? Para a glória de Deus. E por causa dessa ministração, hoje nós estamos aqui no ministério, a DFV, né? Porque uma criança evangelizou alguém, e esse alguém se transformou num servo, se formou num servo do Senhor, e fundou um ministério que Deus foi direcionando, e hoje nós estamos aqui para a glória dele, amém? Então, eu sempre falo isso também na sede. Nós estamos trabalhando, na semana passada também nós tivemos ação social lá na nossa igreja, com muitas crianças também, corte de cabelo, aferição de pressão, ofertamos alguns serviços lá, porque nós entendemos que a igreja é esse povo que vai, né, sai das quatro paredes. O ambiente aqui é um ambiente de celebração, onde nós estamos reunidos aqui, é um ambiente onde nós aqui entregamos o nosso culto ao Senhor, mas o verdadeiro evangelismo ele acontece lá fora. Lá nós somos provados, lá realmente nós exercitamos tudo aquilo que nós aprendemos aqui na igreja, tudo aquilo que nós somos ministrados pela palavra do Senhor, inclusive nos nossos relacionamentos também, amém? Tem gente que não gosta de ir para a igreja, tem gente que não gosta de... Hoje existe aí cerca de 53 mil, uma coisa assim, de pessoas que estão desigrejadas no Brasil, né? E pessoas que se dizem marcadas, feridas, de alguma forma pela igreja, né? De alguma forma por coisas que viram, se decepcionaram. Isso faz parte também, irmãos. Mas o Senhor veio para buscar um povo remido e lavado no seu sangue, um povo que está disposto a reconhecê-lo como Salvador. E os relacionamentos na igreja são aonde nós estaremos nos preparando, porque se nós nos relacionarmos com os outros, também nós conseguiremos relacionar lá fora, amém? Se tiver problema no som, não tem problema, me dá um microfone aqui que a gente tira e vai que vai. Vocês estão entendendo bem aí? Está dando para compreender bem a minha fala? Glória a Deus. Se não tiver, fala que a gente muda, tá bom? É só para facilitar aqui para mim na nossa ministração. Amados, o tema que eu quero ministrar com vocês nessa noite é Mateus capítulo 28, verso 18 e 19. Se você está com a sua leitura aí, sua Bíblia, abra em nome de Jesus. Eu também mandei aqui para a igreja um PowerPoint. Eles vão estar passando aqui na tela aqui para vocês verem, para vocês acompanharem, para facilitar para vocês, tá bom? Nós temos ministrados assim lá na sede. Nós estamos num novo tempo nesse ministério também, na qual Deus tem nos dado, direcionado numa visão de ganhar todas as pessoas para Jesus, uma visão da qual a igreja ela tem o entendimento de que o Senhor nos direciona para amar os perdidos, para amar aqueles que estão no mundo. Por quê? Porque às vezes as pessoas elas têm entendimento. Outro dia conversando com uma pessoa, ela falou assim: ai pastor, eu não preciso fazer tal coisa na igreja, e não é porque eu não quero cargo não tem nada a ver comigo, porque eu sei que eu estou salvo em Cristo, eu estou salvo, eu estou só preocupada com a minha salvação. Então, de uma certa forma, ela estava dizendo assim: olha, eu não estou preocupado com cargo, eu não quero nada na igreja, mas eu quero só a minha salvação. Existem algumas coisas nessa fala. Nós devemos sim estar preocupados com a nossa salvação, mas também com a salvação dos perdidos, dos que estão no mundo. Esse é o nosso chamado, esse é o nosso dever. Jesus, o próprio Deus diz: ama a Deus sobre todas as coisas e ao teu próximo como a ti mesmo. Sim ou não? Você quer que o seu filho, ou a sua filha, ou sua esposa, seu esposo fosse para o inferno? Não, nós não queremos. Então nós também não desejamos isso para as pessoas lá fora. Assim como nós fomos alcançados, recebemos Jesus como Salvador, nós também devemos desejar que as pessoas lá fora recebam Jesus como Salvador. Então aí é onde entra a minha função, onde entra a tua função. Cada um no seu dom, cada um no seu talento. Estaremos todos no mesmo objetivo, no mesmo foco. Pastor Elias vai viajar agora para a glória de Deus, para a Jordânia. Glória a Deus por isso, amém? E nós estamos muito felizes com isso. É o primeiro membro dessa igreja, ministério ADFV, que está indo para fora do país numa missão
lá pregar o evangelho, levar ali a palavra do Senhor, além disso levar também mantimento, levar algumas coisas também que são importantes. É a primeira pessoa de muitos, eu creio, em nome de Jesus, que vão estar saindo para fora do Brasil, que vão estar saindo para fora do estado de São Paulo. Mas eu queria convidar você também a pensar que existem muitos aqui neste bairro, muitos lares aqui que precisam também, estão esperando serem alcançados. Sabe por quem? Por mim e por você. Você crê nisso? Porque é nossa missão, né? Fazer o evangelho, levar o evangelho. Nós louvamos a Deus de pessoas que estão indo para fora do país, mas também nós louvamos a Deus quando a igreja entende, a igreja está entrando nos lares. Glória a Deus. Por isso está aí no telão já o evangelho para o mundo, o evangelho para o mundo todo. Este é o tema da minha ministração hoje. E eu esqueci de perguntar o tempo que eu tenho. Qual que é o tempo que eu tenho, pastor? Não, se eu for concluir aqui, eu vou até meia-noite. 8h30? 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 Vamos correr então para dar tempo de 8h30. Amém. Depois, ó, gente, depois você puxa a orelha do pastor Elias, tá bom? Tem nada a ver comigo isso aqui. Glória a Deus. Então vamos lá. Está na primeira tela aí na imagem do Evangelho para o Mundo, um fundo com uma foto, está bem bonita aí, vocês estão vendo aí? Vocês estão vendo aí no telão? Está aparecendo aí? Amém? Então pode passar, passa para o tema. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer tudo aquilo que lhes ordenei. Eu estarei sempre com vocês até o fim dos... Amém? Esta é a grande, quem sabe, comissão. Comissão. É uma missão que o Senhor Jesus nos deu. Inclusive Jesus aqui, ele volta, né, depois de 3 anos e meio, ele andando com os discípulos, ele treinando os discípulos. Lá em Lucas 10 nós vamos ver que ele fez um ensaio ali, falando para os discípulos, ó, vocês entrem de casa em casa de 2, né, andem em 2, vocês vão entrar de casa em casa, expelir demônios, orar, curar, e vocês vão passar um tempo com aquelas pessoas ali, e aonde vocês entrar vai haver uma casa de paz. Aonde existe um discípulo de Jesus, há um lugar de paz, há um lugar de restauração. Ali foi um ensaio, mas depois que Jesus é morto na cruz e ele ressuscita, ele volta para dar uma mensagem. Você acha que isso tinha importância para Jesus? Você acha que isso era importante para Jesus voltar e anunciar para eles? Falar, ó, agora vocês vão por todo mundo, preguem o Evangelho em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e ensinando, né, as pessoas a obedecer tudo aquilo que eu vos ordenei. É importante, porque senão ele não tinha voltado para dar isso. É como se você estivesse saindo de casa e voltasse para dar um recado para sua esposa, ó, não esquece de pagar a conta de luz. É importante ou não é? É importante. Por que nós vamos entender isso? Porque às vezes nós estamos com a nossa mente, nosso pensamento errado, né? Esses dias nós estávamos lá na igreja do Jardim Anchieta, pastores, e nós estávamos, se quiser pôr um fundo aí para me ajudar, pode pôr, viu, gente? Para não ficar essa minha voz de taquara rachada, pode pôr um fundo aí para ajudar. Quando o pregador não é muito bom, precisa de fundo. Mas eu estava lá na igreja do Jardim Anchieta, e nós sempre se reunimos ali para fazer uma oração. Aí eu pedi para um jovem fazer uma oração. A oração dele foi mais ou menos assim: Senhor, eu peço ao Senhor que o Senhor envie pessoas para essa igreja, que o Senhor envie bastante gente para essa igreja, e que o Senhor dê sabedoria para os pastores cuidar, que o Senhor dê sabedoria e os homens de Deus vão cuidar das pessoas aqui. Eu fiquei prestando atenção naquela oração. Acabou aquela oração, eu fui conversar com ele. Eu falei, oração bonita, bacana, mas é uma oração bíblica? É uma oração que o Senhor nos ensinou a fazer? Essa é uma pergunta para nós, porque Jesus já fez a parte dele. Jesus já veio, ele treinou os discípulos e ele morreu, ele pregou o Evangelho, ele ensinou, capacitou, e agora ele entregou a sua vida, e Jesus não vai voltar mais para pregar, vai? Não. Então quem tem que pregar? Somos nós. Quem tem que fazer o ID? Somos nós, a igreja do Senhor. E aí eu falei para ele, essa oração ela é bíblica? Ele ficou meio assim. Eu falei, vamos ler o texto. O que o Senhor nos ensina? O Senhor nos ensina a orar para que Ele envie as pessoas para nós? Ou Ele manda que nós saiamos para buscar as pessoas?
né? Ide por todo mundo, vão às nações, vai no seu vizinho, fala do meu amor, vai no seu amigo que está precisando, faz uma visita, fala para ele, ora por ele. Essa é a nossa missão. Quando nós entendermos isso, nós vamos sair desse pensamento que nós temos de ficar orando para que Deus envie, porque aí nós ficamos no comodismo, orando inclusive para que Deus envia pessoas. Amém, irmão, está tudo bem você orar assim, mas se você tiver um entendimento, se nós tivermos um entendimento diferente, nós vamos começar a falar: Senhor, eu quero ir, eu quero ajudar o pastor Elias, eu vou estar lá na praça, eu não sei o que eu vou fazer lá, mas eu vou estar lá, ele vai me ver lá, e ele vai poder pedir a minha ajuda, e eu tenho certeza que o que eu estou fazendo, talvez para as pessoas não seja nada, mas no reino está havendo um impacto espiritual, coisas estão acontecendo, e eu sei que pessoas estão sendo alcançadas, e eu faço parte disso, porque o Senhor me enviou a ir, o Senhor me enviou a pregar, o Senhor me enviou a batizar e ensinar as pessoas. Glória a Deus por isso. Eu falei ontem com uma pessoa sobre o pastor Elias. Eu falei: eu estou tão feliz com isso, eu fico falando para todo mundo: tem um pastor meu, do meu ministério, que está indo lá para a Jordânia, glória a Deus, cara, que da hora, muito da hora. E o cara falou: nossa, para a Jordânia, como assim? Meu Deus, lá é perigoso, então o que e tal. Eu falei: é por aí, o evangelho é por aí. Hoje a gente está numa zona de conforto, mas lá fora tem gente morrendo pelo evangelho, lá fora tem gente sendo perseguida pelo evangelho. Na verdade, no Brasil já está chegando esse negócio também. Será que nós vamos estar firmes mesmo? Pode passar o vídeo, por favor, o próximo slide. Irmão, sabia de uma coisa? A igreja é imparável. Ninguém pode parar a igreja do Senhor. Mateus 16, o próprio Jesus disse: contra a igreja as portas do inferno não prevalecerão. E não é as portas do inferno que vêm contra nós, mas nós vamos contra a porta do inferno. Lá na nossa igreja nós estamos ministrando debaixo de um lema, debaixo de uma cultura, de que nós somos a igreja que vai, a igreja de dentro para fora. Lá eu falei: vamos quebrar um monte de coisa aqui, nós vamos quebrar um monte de tradição, um monte de paradigma aqui, esquece tudo esse negócio, nós precisamos ir para fora. As pessoas precisam conhecer a igreja DFV em todos os lugares, e não o nome da igreja em si, mas precisa conhecer Jesus, precisa ouvir falar de Jesus, e seremos eu e você. Enquanto nós estivermos apenas no templo, cultuando, alguns ouvirão. Agora pense se nós formos, quantas pessoas ouvirão falar de Jesus? Precisam sair das quatro paredes. A igreja é imparável porque ela tem uma grande comissão, e essa comissão é indispensável. Passa para mim o próximo, queridos. A comissão, a grande comissão que Jesus deu em Mateus 28, 19 e 20, não é uma sugestão: se você quiser, se der tempo, depois quando eu ficar mais velho, quando eu fizer tudo que eu tenho que fazer. Não é uma sugestão: se eu conseguisse muito, tem gente que até fala isso, né? Se eu ganhasse muito dinheiro, se eu ganhasse na Mega Sena. Irmão, cuidado, não joga na Mega Sena não. Agora essas bets, irmão, quantos cristãos viciados nas bets? Terríveis, terrível. Nos meus aconselhamentos eu pego muito irmão viciado no jogo, e destruindo o casamento, destruindo a vida por conta de bets, e ainda diz assim: se Deus me der uma oportunidade de eu ganhar um dia, eu vou ajudar. Não vai, porque não é uma sugestão, é uma comissão. E foi para que isso aconteça que o evangelho chega até os confins da terra, Jordânia, 120, Ferraz de Vasconcelos, Poá, e para que a gente possa finalizar a tarefa que Jesus começou. Porque Jesus disse lá em Mateus 24, 14, se eu não me engano, ele fala: então será pregado o evangelho em todos os lugares, depois disso virá o fim. Então se você quer, se eu e você, nós desejamos a volta de Cristo, sim ou não? Alguns talvez não, falam assim: pastor, deixa que meu filho cresce primeiro, deixa eu ver meu filho casar. Irmão, que pensamento que nós temos às vezes. Melhor é estar com Cristo do que estarmos nessa terra. Se nós estivermos com Cristo, nossos filhos pequenos também estarão com Cristo, né? Então nós devemos desejar a volta de Cristo Jesus, e para isso nós podemos acelerar a volta de Cristo, quando nós pregarmos, quando nós entrarmos no lar, quando as pessoas aceitarem e ouvirem falar de Jesus.
Todos os cristãos precisam ter essa visão. Todos nós precisamos ter esse coração. Toda oração nossa precisa envolver isso. Que a igreja ela seja o que nós colocamos aqui de global. Uma igreja global, que alcance todos os lugares, todas as nações, o mundo inteiro. Passo próximo, queridos. Tem um escritor anônimo, né, que ele fala assim, que a igreja não é um clube de iates. A igreja não é um clube de iates, pelo contrário, é uma frota de barco de pesca. O pastor falou aqui no começo de Pedro, no barco ali. Pedro era pescador, e Jesus chama ele agora: olha, você não vai ser mais pescador de peixe, você vai ser pescador de almas, de homens. E tem muita gente que às vezes está na igreja pensando que a igreja é um iate. Não, a igreja é um barco de pesca de vidas, e aonde estaremos resgatando os perdidos para Jesus. Passa, querido, o próximo. A grande necessidade da igreja é ter um espírito de evangelização, não um esforço evangelístico temporário. Infelizmente, queridos, o que acontece é que hoje nós temos muitas igrejas que ficam fazendo cultos de missão e não são missionárias. Vão ter o culto de missão. Tá, mas você evangeliza? Não faz um evangelismo, não tem um discipulado no lar. Eu sempre falo na nossa... Gente, cristão, quando nós aceitamos Jesus, nós não podemos simplesmente chegar para a pessoa e falar assim, ó, toma a tua Bíblia, toma o teu terno, agora você sabe que o culto é de domingo, tal, e você só vai para a igreja. Não podemos fazer isso. Porque o texto diz, nós precisamos ir, pregar, batizar e depois ensinar, ou seja, o discipular, é o caminhar junto. A igreja ela precisa, não é preciso ter um espírito de evangelização, aliás, não é um esforço de fazer um culto de missões, mas se a igreja tiver a mentalidade, o espírito evangelístico, irmão, o pastor não vai precisar chamar ninguém, todo mundo já sabe o horário, o dia, todo mundo já sabe tudo como é que tem que fazer. O pastor vai chegar e as coisas vão estar preparadas, porque a igreja entrou nesse espírito. Culto que o pastor falar, olha, nós poderíamos fazer isso. Eu vi o pastor falando aqui de crianças que nunca tinham comido um McDonald's na vida, irmão, e isso é real. Mas a igreja está fechada dentro dela, pensando apenas nos seus problemas, nas suas disputas. Eu fico triste quando eu ouço essas coisas. Outro dia eu estava numa conversa entre pastores de um determinado ministério grande, e eles conversando, e eu me entristeceu. Eu saí de lá com a minha esposa e falei, nossa, como meu coração dói ouvir as coisas como essa. A disputa era quem prega melhor, quem fala melhor, qual texto que pregou que o outro... Irmão, você acha que Deus está perdendo tempo com isso? Você acha que Deus está em procura disso? A palavra do Senhor em 2 Timóteo vai dizer que o desejo de Deus é que todos sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento de quem Ele é. Deus não está preocupado se a sua pregação é a melhor. Aliás, Deus quer as coisas deveriam ser muito mais simples do que a gente pensa que precisava fazer, porque Jesus Cristo trabalhou na simplicidade, sim ou não? E por que a gente quer inventar tanta coisa? A gente poderia ser muito mais simples. Às vezes eu falo, irmão, você não precisa saber a Bíblia de cor salteado, mas se você souber falar do amor de Jesus e tiver principalmente o caráter de Jesus, muitas coisas vão ser transformadas, amém? Pode passar, querido. O evangelho não cai das nuvens como chuva, não, por um acidente, mas é levado pelas mãos dos homens para onde Deus o enviou. Sabe quem disse isso? João Calvino. Quem foi João Calvino, irmão? Teólogo reformador, né? E João Calvino, assim, principalmente quem segue a doutrina, né, calvinista, são os irmãos presbiterianos, né? A IPB, Batista, tem bastante irmãos que são calvinistas. E não estou aqui para perder tempo com essa disputa teológica, tá bom? Não é isso. Mas eu quero trazer uma coisa que me chamou a atenção. Esses dias eu vi uma ministração do pastor Carlitos Paz. E o pastor Carlitos Paz, ele tem uma igreja em São José que é muito abençoado, que ele prega o reino, é uma pessoa que tem assim, chamado. E ele foi convidado a pregar na IPB aqui de Pinheiros. Eu fiz um curso na IPB de Pinheiros uma vez. Eu fiz um curso lá de uma semana, que era um curso sobre plantação de igrejas, pequenos grupos. Eu fiz uma semana lá. E aí o pastor Carlitos estava pregando lá. Ariosvaldo Ramos, o reverendo Hernandes Dias Lopes. Eu creio que vocês já ouviram falar desses homens. São homens assim, né? O Nicodemos.
E a gente sabe que a igreja IPB, ela é muito tradicional e ela é muito fechada em muitas coisas, né? Inclusive por quê? Porque o calvinismo diz que se você for eleito, de alguma maneira você vai ser salvo. Não importa o que você faça, não importa o que aconteça. Se você está no mundo, está perdido, porque você vai ser atraído e você está salvo. Não importa o que passa. Mas olha que interessante. Eles convidaram pastores, homens, para pregar lá, para ensiná-los como se a igreja deve fazer para evangelizar os perdidos. Então olha como a mente está mudando. Sabe, que os perdidos precisam ser alcançados, que a gente tem que sair dessa mentalidade de que Deus vai atrair essas pessoas de qualquer forma. Não, o convite é para que nós possamos ir até essas pessoas, para que nós saiamos da nossa zona de conforto e façamos aquilo que está para além do nosso conforto. Hoje nós somos ministrados na série, nós estamos ministrando uma série lá, se você quiser assistir depois, entre lá no nosso canal do YouTube, pede aí para o pastor Elias, ADFV Entre Conchetes, né? YouTube lá, ADFV Entre Conchetes, Ferraz de Vasconcelos. Uma série de 5 ministrações, e nós estamos ministrando sobre o discípulo de Jesus. O discípulo extraordinário, porque o ordinário é simples, todo mundo faz. O simples todo mundo faz, levantou de manhã, aquele café, vai trabalhar, pega uma, simples. Agora o extraordinário, ele é diferente. O extraordinário, ele faz para mais, e ele não fica esperando palma, elogio, não. Ele faz porque ele ama, ele faz porque ele quer, ele faz porque ele ama Jesus, ele ama os perdidos, ele sabe que o que ele está fazendo ali é para a glória de Deus, então ele se envolve mais, ele faz mais, porque ele ama o Senhor, ele ama as pessoas, ele quer que todas as pessoas sejam salvas. Ele é extraordinário, o discípulo de Jesus extraordinário. Nós estamos ministrando lá, irmão. E eu falei, meu Deus do céu. Aí isso falou muito ao meu coração, irmão, esses dias. Até mandei a mensagem para os meus pastores. Mandei para ele, falei, ó, cara, assiste isso aqui, em nome de Jesus. Assistem. Sabe por quê? Se homens como esses, que são midiáticos, homens que conhecem muito a palavra de Deus, homens assim que são exemplos também para nós, eles estão buscando aperfeiçoar-se, estão buscando crescer na graça e no conhecimento para servir mais. Quem somos nós na fila do pão? Nós também desejamos e precisamos estar nesse mesmo barco, nesse mesmo propósito, para que as pessoas sejam alcançadas. Aqui essa igreja, independente do tamanho, eu vejo, eu assisto, eu acompanho vocês, tem alcançado pessoas, laços têm sido quebrados, famílias têm sido restauradas, lares têm sido curados, prisões têm sido tirado ali os grilhões e tem sido aberta as portas das prisões de famílias. Sabe por quê? Porque aqui tem uma igreja que tem se posicionado, que tem saído das 4 paredes, independente do quanto de pessoas que tem ajudado, mas eles têm uma certeza que o Senhor está na frente, e quando o Senhor está no barco, tudo vai bem. Pode passar, querido. Tenha a mente ativa para ir, e não passiva de esperar, simplesmente que venha. Entendeu isso? Tá certo aí? Nem estou vendo, estou falando. Tenha a mente ativa para ir, e não a passiva de esperar, simplesmente que venha. Então sabe, em vez de você ficar esperando, eu queria tanto que aquele meu amigo aceitasse Jesus. Mas você já falou para ele? Você já foi buscar ele alguma vez em casa? Que às vezes as pessoas querem vir, mas elas não têm condição. Ou o contrário, elas não querem vir na igreja, mas se você for na casa delas, elas vão te receber. Nós estamos com um trabalho lá, pastor Elias e pastores, irmãos aqui, que é o do discipulado. Então nós fechamos todos os cultos, presta atenção, e eu não estou falando para fazer aqui, não é nada disso. O pastor sabe muito bem que eu não fico dando ordem nas igrejas de ninguém, nas igrejas da qual eles já estão na direção. Nós temos uma linha de trabalhar, né? Mas cada um fica à vontade para fazer dentro daquilo que é o local. A comunidade aqui, é ele que sabe como é que está acontecendo aqui. Mas lá na sede, Deus colocou no meu coração, fecha tudo e você vai entrar nas casas. Então nós estamos tendo um culto de domingo e o culto de terça, que é oração. Os demais dias nós estamos entrando nos lares. Sexta-feira nós nos reunimos com a nossa liderança, tratamos a lição, conversamos, alinhamos, estamos fazendo treinamento, e nos outros dias nós estamos nos lares, nas casas, entrando. E essa semana, quinta-feira, eu estava num lar ministrando ali o grupo, né, de discipulado, e aí veio a mãe da nossa irmã Paulinha, uma irmã que uma resistência tremenda para ir na igreja.
era idólatra, né? Tinha alguns deuses ali, no catolicismo, algumas idolatrias, e ela aceitou Jesus como seu Salvador. E no lar ela interagindo comigo, ela nem olha muito assim pro olho da gente, ela fica olhando para baixo assim, ó. Mas no lar ela olhou, ela interagiu, ela participou, e eu tenho certeza que a semente está sendo plantada naquele lar. Sabe por quê? Porque a igreja saindo das quatro paredes para ir aonde as pessoas estão querendo ouvir falar de Jesus. Então, se tem pessoa que não vem para essa igreja, não quer saber porque foi ferido, vai até ela, querido. Deixa Deus te usar, deixa Deus usar você como um canal de instrumento. Não adianta nada você ficar se enchendo de culto após culto, comendo, se alimentando e tornando um obeso gospel, que não transmite nada, que não divide nada, não compartilha nada, está só se enchendo. Tem crente que vive se enchendo. Ai, Senhor, enche-me, Deus, eu quero ser cheio. Para quê? Se você não fala de Jesus, o seu comportamento não apresenta Jesus, o seu caráter não reflete Jesus, você não consegue discipular e falar de ninguém, para ninguém de Jesus, você não consegue ajudar os seus líderes, você não consegue se comprometer com a tua família espiritual. Então, para que nós queremos ser cheios? Pode passar. Então eu quero compartilhar com vocês 3 princípios fundamentais para a gente romper o medo e a acomodação. Porque o exemplo do pastor Elias é um exemplo, irmão, que com certeza vai impactar muita gente no nosso ministério, muita gente aqui nessa região. Caramba, tem um pastor aqui do Jardim do 120, desse bairro, que muitas pessoas não podem não dar nada, que está indo para a Jordânia. Quando você já parou para pensar, irmão, olha as quantas igrejas vocês devem conhecer nessa região, igrejas numerosas, grandiosas, que nunca enviou um missionário, e vocês estão enviando o pastor de vocês, ele está sendo o primeiro, dando exemplo, indo na frente, fazendo aquilo que nós também deveríamos fazer. É uma alegria para nós fazer isso, isso é um exemplo, irmão, a gente sair da zona de conforto. Nosso Deus, Ele é o primeiro missionário, e Ele enviou o seu Filho por nós. Pode passar. Primeiro princípio, o tamanho do amor de Deus pelo mundo. João 3,16, porque Deus, pode passar também, porque Deus enviou o seu Filho ao mundo para que, não para que condenasse, mas para que o mundo fosse salvo por Ele. Jesus não veio para nos condenar, não veio para acomodar a humanidade, Ele veio para salvar. Muitos de nós, muitos cristãos têm um pensamento de condenação. Ah, se aquele cara não se parecer comigo, ele não serve para ser crente. Olha só que pensamento tolo. Irmão, não são as vestes que nos definem, não é a forma que você, não é o seu cabelo, não é isso. Às vezes a gente segrega as pessoas, muito tempo a gente segregou, porque as pessoas precisavam ter um terno para entrar na igreja, irmão. Quanto isso afastou as pessoas, quanto isso feriu pessoas, quantas vezes nós ferimos as pessoas porque elas não se pareciam com a gente. A gente precisa mudar esse pensamento, sabe por quê? O Senhor não veio para condenar, mas Ele veio para salvar. E Jesus, Ele não ficou apontando erros de ninguém, pelo contrário, Jesus, Ele vai tratar com um religioso nesse texto, e Ele vai falar para o religioso assim: é preciso amar mais e julgar menos, né? É preciso nascer de novo. Se você não nascer da água e do Espírito, não adianta nada. Então muitos de nós estão precisando de um novo nascimento, de uma nova mente em Cristo Jesus, porque a gente coloca barreira para evangelizar as pessoas. Ai, precisa ser de acordo com o meu jeito, da minha forma. Ai, eu só vou falar com quem, né? Tudo bem, alguns têm algumas restrições, vergonha, mas a gente separar. Tem um testemunho de um pastor que ele vai numa boate, porque tinha uma menina que desviou, e ela estava nessa boate trabalhando, e o pastor começa a ir lá nessa boate, e ela estranha, ele só ficava olhando para ela estranha, ela vem, aí ele chega até ela, e ela fala: o que você está fazendo aqui? Ele fala: filha, aqui não é o seu lugar, aqui não é o seu lugar, volta para a casa do Pai. Você entende isso, queridos? Ah, pastor, mas numa boate, irmão, Deus tem diversas formas e maneiras de trabalhar. Estava conversando com a minha esposa essa semana, nós estamos atuando na psicologia,
e dos atendimentos, da forma que nós abordamos cada paciente. Existe uma forma para cada paciente. Eu não posso enviesar o paciente do meu viés de olhar. Quando eu olho para o paciente ali, eu tenho que acolhê-lo, né? E aí tinha uma pessoa que tinha uma dificuldade, ela contando, tinha uma dificuldade, e o terapeuta, o que ele fez? Ela não saía de casa, depois da pandemia ela não saía mais de casa. E o terapeuta começou a tentar treinar com ela, para ela fazer os passos de cada vez para sair. Nem no portão do prédio ela ia. Aí o terapeuta teve uma grande ideia. Ele sabia o que ela gostava de fazer, ela gostava de fazer crochê, e ele foi treinar crochê para fazer crochê, para ir lá falar com ela, irmão. Aí ele treinou crochê, um dia ele foi conseguindo, trouxe ela até uma sessão para ela ser atendida presencialmente. E quando ela chega para lá, ele põe uma mesinha de café bonitinha ali, põe ali o seu crochê e ele senta e começa a fazer crochê com ela. Aquilo tocou no coração dela e ela percebeu que tinha alguém que entendia ela. Irmãos, quantas vezes as pessoas vieram falar com você e você apresentou para ela um Deus carrasco, um Deus perverso, um Deus cruel, um Deus que vai mandar você para o inferno, se você não, né? Minha esposa falava muito isso para o meu pai tinha muito essa mania, naquela época, né, 20, 30 anos atrás, vai para o inferno. Ela falou, sogro, já parou para pensar se você evangelizasse diferente, falando do amor de Jesus em vez de que eu vou para o inferno? Primeiro a gente ganha, conquista, depois você ensina. Aí você começa a ensinar, vai tirando os farrapos, vai tirando as coisas, né? Aí em vez de a gente pregar uma religiosidade que a gente às vezes nem mesmo vive, a gente está querendo arrotar religiosidade quando a gente está buscando a santidade, ainda está buscando aperfeiçoamento em Cristo Jesus. Então nós não somos diferentes das pessoas que estão no mundo no contexto de prováveis falhas, prováveis erros. Nós entendemos que nós estamos em Cristo e com Cristo a nossa caminhada é diferente, amém? Mas nós somos tal qual o apóstolo Paulo em Efésios diz, inclusive, que nós outrora éramos pecadores, andávamos em trevas, na concupiscência do nosso desejo, fazendo as coisas erradas do mundo. Mas hoje, não. Mas não é por causa disso que a gente pode julgar e condenar, porque o tamanho do amor de Deus pelo mundo é grande, porque Ele enviou o seu próprio Filho para morrer por ele, e nós também devemos fazer o mesmo. Pode passar. A realidade dos nossos pecados, irmãos, é outro princípio que nós precisamos entender, para sairmos da nossa acomodação, sairmos da nossa zona de conforto, que é a realidade dos nossos pecados. Lucas 7, 47 a 48, o texto diz, pode passar também: por isso eu te digo que os seus muitos pecados lhe serão perdoados, porque muito amou, mas aquele a quem pouco é perdoado, pouco ama. E disse a ela: os teus pecados estão perdoados. Quem aqui nunca pecou, atira a primeira pedra. Quem aqui nunca errou, atira a primeira pedra. É muito fácil a gente atacar a pedra nos pastores. Pastor, pastor, mas quem nunca errou? É muito fácil a gente colocar a culpa na igreja do Senhor. Eu estou ferido, eu estou marcado, e eu não quero saber da igreja, porque a igreja me feriu. Mas e você? E eu? Quantas pessoas nós ferimos? Quantas pessoas nós machucamos? Jesus está falando para alguém que muito errou. E os fariseus estão condenando a atitude dele. E aí ele conta aquela parábola do exemplo, né? Quem que devia tanto, devia, né? Se você deve muito e a dívida foi perdoada, quem deve amar mais? Quem mais errou, quem mais devia. O evangelho, ele não denuncia o pecado, nem pronuncia julgamento, né? O evangelho é boas novas, irmão. Deu para entender isso? O evangelho é boas novas. E boas novas, ela traz notícias novas, boas. Agora, ele não fica denunciando o pecado, pronunciando julgamento. Isso é outra coisa. Isso é outra coisa. O que o evangelho traz é anunciar a salvação. Pode passar esse próximo. Quem falou isso foi o Kemp Morgan, que é um evangelista, professor ali da Westminster, na Inglaterra. Passa o próximo slide. Outro princípio terceiro, C, a visão que somos agentes de reconciliação e paz. Mateus 5, 9. Bem-aventurado os pacifica, pode passar, pois serão chamados filhos de...
você tem sido um pregador, uma pregadora, um missionário, pacificador, que traz a paz no seu lar, inclusive. Porque tem gente que vive fazendo guerra, consigo mesmo, inclusive. Vive em guerra. Nossa, poxa, por que eu sou assim? Irmão, tem um louvor assim: eu venço minhas guerras, parece que estou danado, mas estou danado por ti. É uma coisa assim, né? Então, é isso. O Senhor nos ajuda a vencer as nossas batalhas internas. Recentemente, muitos conflitos. Quem olha assim fala assim: o pastor não tem conflito, o pastor não tem problema. Pastor Elias, pastor Suelane não, mas eu tenho, pastor Ivone tem, nós temos muitos. E recentemente muitos conflitos, irmão, porque eu sou esposo, eu sou pai, eu sou pastor, pai na fé de muitos, eu sou filho, porque minha mãe ainda está viva, sou irmão, e tem muitos conflitos que me atravessam, tem horas. E esses dias eu estava tão angustiado, que cheguei a conversar com a minha esposa: estou muito angustiado, cara. Preciso muito de Deus na minha vida, preciso muito que você ore por mim, eu preciso, sabe, tristeza profunda no fundo da alma. E orando, pedindo: Senhor, me ajuda a vencer, Pai, porque eu sei que todas as coisas, Pai, provêm do Senhor. E o Senhor, dado um tempo, me trouxe paz, principalmente em questões relacionadas ao outro, a igreja em si, né, as pessoas, porque como líderes que somos, a Bíblia diz, o próprio Jesus diz: quanto mais é dado, mais é cobrado. Então às vezes nós mesmos passamos do ponto, quando nós mesmos nos cobramos acima daquilo que devemos nos cobrar. E isso nos machuca, isso traz para nós algumas questões que só aos pés de Jesus nós conseguimos resolver. Mas eu tenho pessoas lá no meu ministério, eu tenho pessoas na nossa igreja, eu tenho pessoas dentro da minha casa que oram por mim, que me aconselham, que me ouvem, que abrem o coração, e que eu possa abrir o coração também sem julgamento, sem condenação, porque são agentes de paz na minha vida. Olha a importância de você ser um agente de paz no seu lar. Quando o seu marido tiver um problema, estiver angustiado, cheio de problema, em vez de você derramar mais um caminhão nas costas dele, seja um agente de paz. Porque o seu lar, a sua casa precisa ser um ambiente de paz. Quando a sua esposa trouxer uma reclamação, esposo, para você, que ela está passando por uma situação hormonal, alguma coisa que ela não entende, e é normal as mulheres terem algumas coisas que elas não entendem, acolha ela, ouça ela, dê atenção, olhe nos olhos dela e deixe ela falar. Seja um agente de reconciliação e paz, porque bem-aventurados são os pacificar. Mas a gente quer causar guerra em casa e depois a gente quer salvar o mundo. Sabe por quê, irmãos? Isso é uma luta, Deus está falando. Pode passar o próximo slide. 2 Coríntios 5,18, o apóstolo Paulo nos ensina assim: tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo, e nos deu o ministério da reconciliação. Nós somos a igreja do Senhor, e nós somos chamados a ser esse ministério, o ministério da reconciliação do mundo com Cristo. Por meio da cruz, nós apresentamos a cruz, que é o meio de salvação para todo aquele que se arrepende chegar a Cristo. Eu ouvi você falando da sua irmã Neia, Deus abençoe sua vida, Neia, o cunhado. Eu muito tempo fiquei afastado da igreja também, sabia, né? Eu estava ferido, machucado, marcado pela igreja. Meu pai é pastor, eu desde garotinho pastor. Eu hoje tenho histórias que as pessoas me contam que eu fugia da igreja. Eu morava no fundo da igreja, assim, ó. Então o culto começava aqui, os irmãos me viam passar pelo corredor e fugir, porque eu não queria saber da igreja, porque eu estava ferido pela igreja. Inclusive eu conto muito isso, que eu achava que meu pai amava mais a igreja do que a mim. E olha como é importante a gente enxergar isso hoje, entender como a gente está agindo dentro da nossa casa às vezes. Por isso que eu falo para os meus pastores: em primeiro lugar, o seu lar, o seu ministério, sua casa é o primeiro ministério, dê atenção. Deixa lá, Deus está cuidando, a igreja é do Senhor, mas cuide do seu lar, ame, tenha tempo com qualidade com seus filhos, porque às vezes a gente está ganhando, o mundo inteiro está perdendo a nossa casa. Eu vi isso dentro da minha casa, eu estava no mundo, estava perigando ir para o inferno, né? E quando eu olhava para o meu pai, eu falava: meu pai não ama a gente, meu pai não me ama, meu pai ama mais a igreja do que a mim.
Eu não entendia muito bem o processo. Inclusive, quando chegou uma época do pastor presidente do ministério na época, falava: meu pai, põe teu filho para fora. Talvez algum de vocês está vivendo esse conflito aqui hoje em casa, eu não sei, mas se Deus está mandando eu falar, eu vou falar. Não é pondo para fora de casa que a gente resolve as coisas. A gente precisa acolher, porque a gente precisa ser o primeiro ambiente onde eles se sintam seguros. Talvez você não está sabendo falar com ele ou com ela. E aí você ora para Deus te dar uma estratégia, te dar uma maneira de você poder acolher, conversar. Porque isso veio acontecer, sabe com quem depois? Comigo, com os meus filhos. Hoje meus filhos estão no mundo. E é duro para nós falar isso, porque alguns falam: pastor, Vitor, não. Meus filhos estão no mundo. Mas nós ministramos Jesus para eles, ensinamos eles, caminhamos com eles. E houve um momento de umas decisões assim, bem complexas. Principalmente relacionado à minha filha. E isso, em alguns momentos, me marcou, nos feriu muito, mas nós começamos a orar e falar: Senhor, está nas tuas mãos, o Senhor sabe todas as coisas. O que eu faço com ela e com ele, quando nós nos reunimos, é falar: eu te amo, Jesus te ama. E nós oramos para que vocês um dia reconciliem, que vocês recebam Jesus de volta no coração de vocês, para que vocês vivam o propósito de Deus na sua vida, amém? Mas nós somos agentes de reconciliação e paz na vida deles. Nós não ficamos apontando, nós não ficamos acusando. Ao contrário, quando dá oportunidade a gente conversa. Vamos falar do que o Senhor pensa para nós. Mas não é toda hora, qualquer coisa: tá, mas por causa disso, tá vendo? É por causa disso. Você está assim? Não, não é isso. O mundo, pode passar, queridos. Rick Warren, ele fala assim, que o mundo sabe que nós somos contrários. O mundo sabe. Mas o mundo precisa saber o que nós somos a favor. O mundo sabe que a gente é contrário ao pecado. O mundo sabe que a gente não idolatra. O mundo sabe, tudo isso aí o mundo já sabe. Agora, o mundo sabe que a gente é a favor? Será que o mundo sabe? Que a gente ama, que a gente renuncia, que a gente é a favor da família, que a gente é a favor dos princípios bíblicos. Será que o mundo sabe? Então nós estamos aqui para viver, irmão, para pregar, para testemunhar o Evangelho, a igreja de dentro para fora, né? Para pregar o Evangelho e não para fomentar, para propagar polêmica, para a gente ficar gerando polêmica, porque nós não somos o povo da polêmica, nós somos o povo das boas novas, amém? Então tem gente que fica entrando em polêmica, em disputa, quem prega melhor, quem não prega. Bom, pelo amor de Deus. Pode passar o próximo slide, se também eu amo aqui. O Rick Warren, ele fala assim: uma igreja saudável, ela deve ser avaliada mais pelo número de discípulos enviados durante a semana do que pelo número de membros recebidos no domingo. Lá na sede nós terminamos o culto, todo domingo nós terminamos, eu falo assim, e o culto, a igreja continua. Por quê? Porque o culto não encerra quando nós acabamos aqui. Daqui a pouquinho nós vamos estar... O culto, na verdade, continua lá na nossa casa. Quem já viu aquele testemunho do filhinho que... mamãe, eu quero morar na igreja. Por quê? Porque na igreja o papai é uma bênção. Em casa ele é um demônio. Tem um outro que fala assim, o filhinho, o pastor está pregando. O Satanás, quem já viu o diabo? O moleque, quem já viu Satanás? Como esse moleque, quantos anos você tem? 3 anos. Quando você já viu tudo isso? Meu pai, lá em casa, minha mãe fala, quando ele vem, lá vem o diabo, lá vem o Satanás. 3 anos, fala, o menininho fala, e eu, na igreja ele falava, você vê? Porque na igreja é um santo, na igreja é uma santa, aleluia, glória a Deus, mas a sua vida não foi transformada, não está saudável ainda, em casa faz o inferno da vida da família. Não tem testemunho. Nós precisamos ser aqueles que estamos sendo enviados. A igreja é o ponto de partida, não é o ponto de chegada. É o ponto de onde nós seremos enviados, amém? Para onde, pastor? Talvez você não vá para a Jordânia com o pastor Elias, mas você vai pular, você vai voltar para sua casa, você vai voltar para o seu trabalho. Lá você vai ser um missionário, uma missionária de Jesus lá, na sua escola, onde os jovens, as crianças aqui que estudam. Seja um cristão apostolicamente missional, 24/7. Eu vim da área militar, trabalhei 20 anos no militarismo. E a gente não, quando saía do quartel, a gente tirava a farda, mas a gente não deixava de ser oficial de segurança.
A gente, aliás, isso estava inculcado, né? Eu vi o pastor Isaías falando aqui de inculcar. Inculcar é quando você abre a cabeça e coloca lá dentro, né? Outros podem chamar de lavagem cerebral, não é lavagem cerebral. Mas quando a gente inculca, quando a gente tem a mentalidade naquilo, então a gente saía realmente, estava incorporado. Quantas vezes eu ia almoçar com a pastora, eu sentava no banco, até hoje eu faço isso, sento no banco de frente para a porta. Por quê? Prevê o perigo. Se entrar, eu já, opa, é uma coisa estranha. Primeiro a catar ali, minha esposa tirar, né? Não vou deixar minha esposa, vou tirar. Mas porque aquilo está inculcado em mim. Cristão é a mesma coisa, 24/7, você não deixa de ser cristão. Quem já viu aqueles irmãos falar assim, aí ó, o cara ali que demônio, deixa ele vir, tá falando, eu vou pedir licença para o Espírito Santo e vou, sabe? Isso não existe. Não existe, irmão. Nós somos templos, Espírito Santo 24/7. Talvez você possa entrar naquilo que o apóstolo Paulo chama de ira santa. Ireis, mas não pequeis, amém? Você pode se irar, você pode se indignar, você só não pode colocar o sol sobre a vossa ira. Isso é bíblico. Se você conhece a palavra de Deus, irmão, pode passar o próximo. William White, que é o pastor norte-americano, ele fala assim, o nosso Deus é um Deus missionário. E realmente, porque Deus enviou o seu Filho unigênito, é o primeiro missionário. Pode passar o próximo. O Henry Martin, ele fala assim, o Espírito de Cristo é o Espírito de missões. E quanto mais nos aproximamos dele, mais dedicados nos tornamos como missionários. Como eu disse, missões começam quando nós saímos daqui. O mundo não é o nosso inimigo, o mundo jaz no maligno. Quem disse isso? Jesus Cristo. Mas Jesus também disse, vocês estão no mundo, eu não rogo ao Pai para que vos tire do mundo, mas para que vocês sejam fortalecidos, porque vocês estão no mundo. Agora, o mundo não é o nosso inimigo, pelo contrário, o mundo é o nosso campo missionário. O mundo, você precisa pensar o mundo como campo missionário. Então qualquer lugar que você é um evangelista, você é alguém que está ali fazendo isso. E como que a gente vai fazer essa missão acontecer na prática? A partir da nossa comunidade, a partir da nossa igreja. E todos nós somos testemunhas. Atos 1:8 diz assim, ó, pode passar o próximo. E vocês receberão poder do céu, aliás, e receberão poder quando o Espírito descer sobre vocês, e serão minhas em Jerusalém, toda a Judéia, Samaria, até os confins da... Passa. Provérbios capítulo 14, verso 25, diz que a testemunha, ela fala a verdade, e a verdade salva vidas. Quem já viu aqui falar de perjúrio? O que é perjúrio? Perjúrio é quando você está em dever obrigatório de testemunhar e você mente. Se você mentir, você está fazendo perjúrio, e você pode ser preso por isso, sabia? Você está diante do juiz, aí você promete ali falar a verdade, nada mais que a verdade, e você mente diante de uma autoridade. Você cometeu perjúrio. E nós somos testemunhas do rei. Nós não podemos cometer perjúrio. Nós não podemos falar falsamente. Pode passar. Por quê, irmãos? Porque nós somos testemunhas, e testemunha fala. Testemunha fala o quê? Aquilo que viu, aquilo que ouviu, aquilo que enxergou, aquilo que presenciou. Lá está acontecendo um milagre, lá famílias estão sendo salvas, Jesus cura, liberta, salva. Eu ouvi, eu falo. Pode passar o próximo. Testemunha fala a verdade. Nós não podemos falar aquilo que nós não vivemos, aquilo que nós não recebemos. Próximo, testemunha fala a verdade e fala o que sabe. Próximo, testemunha fala o que presenciou. E testemunha fala, próximo, testemunha obedece a Pode passar. E nós não somos falsas testemunhas, amém? O Senhor nos chamou a testemunhar. Vocês serão as minhas testemunhas. Primeiro as testemunhas oculares, aquelas que viram, os apóstolos, discípulos que andaram. Agora ele diz, também haverão outros que não viram, mas ouviram, receberam e agora estão transmitindo. Nós somos essas testemunhas que cremos pela fé que Jesus Cristo veio como Filho de Deus, morreu na cruz do Calvário e foi nos preparar lugar depois de ressuscitar. Então nós falamos o que vimos e o que ouvimos. Atos 4:20, pode passar. Olha o que Pedro e João respondeu. Nós não podemos deixar de falar o que vimos e ouvimos. Algumas pessoas estavam tentando falar, para de falar. Vocês não podem ficar pregando aqui esse Jesus não.
Vocês não podem ficar falando, né? Quem nunca viu, né? Às vezes a gente é intimidado até pelo ambiente da gente. E eu sempre falo na igreja, irmãos, nós somos luz e sal do mundo. O ambiente vai se moldar de acordo com quem estiver lá. Se você é luz, quem já viu aqui, está num lugar muito escuro, surgiu um tachinho de luz assim, clareia ou não clareia? Eu uso muito esse relógio aqui, né? Tem uma foto, ó, não dá nem para vocês verem, né? Mas quando eu tô, às vezes eu subo pro meu quarto, que eu não quero acordar a minha esposa, para incomodá-la, aí eu não vou acender a luz, eu faço isso aqui, ó. Um tachinho de luz eu vou, ó, tô enxergando. Clareia. Nós somos essa luz, sabia? Às vezes nós chegamos no ambiente e nós nos contaminamos com aquele ambiente, mas nós não somos chamados a nos contaminar com o ambiente, fomos chamados a ser luz no ambiente. Quer ver um exemplo? No mundo, você podia falar um monte de palavrão, e tem gente que fala 10 palavrão a cada uma palavra. Aí você chega no ambiente lá, a pessoa sabe que você é cristão, as pessoas vão falar a palavra, opa, pastor Elias, ai, me desculpa, falei um palavrão. Agora, se você é aquele piadista, né? Gosta de piada, fala também esse palavrão, tá tudo certo, é normal, vai falar. Porque você também se compromete ali no meio. Eu gosto muito daquele exemplo que aconteceu algumas vezes também na sede, do Zé. Já estou acabando, tá bom? Estou encerrando. O Zé, ele era um piadista de primeira no serviço, primeiro a contar piada, gostava de mostrar foto de mulheres em formas, né? E é o piadista, o contador de história, o fanfarrão, tal. Só que ele Zé era crente. E ninguém sabia que o Zé era crente. Um dia, o Zé está saindo para trabalhar, preparou a obra, está saindo para trabalhar. Quem que está na porta dele? Jesus. Jesus, o senhor aqui? É, Zé. Tudo bem? Paz seja convosco. Hoje eu vou trabalhar com você. Não, hoje, Jesus, hoje? Não, hoje não. Zé, hoje não, eu vou trabalhar com você. Vou te acompanhar hoje, o dia inteiro. Jesus, deixa para amanhã vai ser melhor. Hoje não, Zé, hoje. Bora, pega a sua mala. Pega a mala com o Zé e Jesus está indo do lado dele, entra no trem. Já entra aquela turma. Ô Zé, e aí, meu irmão? Como é que tá aí, Zé? Homem aqui. Não. Ô meu, vem cá, eu vou te mostrar uma foto aqui, ó, as novas que eu recebi aqui, ó. Ó, que maravilha. Ó, complicando. Chega no trabalho. Ô Zé, pode ficar tranquilo, viu? Nós já batemos seu cartão aqui de ontem, né, que você não veio, e nós já acertamos aqui o esqueminha. Rapaz, tá complicado. Ó, lembra aquela piada que você contou, Zé? E Jesus do lado, olhando ali, e ele se envergonhar, tentando mostrar que Jesus estava com ele, os caras não entendiam nada. O que a gente aprende com isso, queridos? Jesus, Ele está conosco todo o tempo, amém? Talvez você não veja, mas Ele está conosco, está com você, em todo momento. Então não importa o que você faça, não importa a maneira que você faz as coisas no escondido, o Senhor conhece o nosso interior, Ele conhece, Ele sabe, Ele anda conosco todos os dias. Por isso é o convite, nós nos moldarmos, não de acordo com o mundo, mas nos moldarmos a palavra de Deus, como Paulo fala em Romanos 12. Então o nosso testemunho pessoal, ele é diferente. Onde nós chegarmos, nós somos luz, e não importa, as pessoas nem sempre vão, o seu pastor não vai estar te acompanhando 24 horas, sua mulher não vai estar te acompanhando 24 horas, seu esposo não vai estar te acompanhando 24 horas, seu pai não vai estar te acompanhando 24 horas. É só você, tem momento que só está você, é você e Deus, é decisão ali, caráter. E agora, o que você escolhe? Nós precisamos ser testemunhas na prática. Então, naquele momento onde você recebeu um dinheiro trocado errado, a um fura-fila, né? No trânsito a gente vê muito crente, o irmão cheio de placa no carro lá, Jesus salva, Jesus é lindo, aí o cara fecha ele, desgraçado, eu vou te matar, mas no carro lá os adesivos, né? Jesus é lindo. Nós somos testemunho, irmão, de forma prática, testemunho primeiro pessoal, aonde eu entrar, não é o pastor Marcelo, é o Marcelo, servo de Jesus, filho de Deus,
Amém? Evangelismo intencional, nós precisamos ter a intenção, fazer intencionalmente, proposital, todos os momentos, fora, dentro e fora de tempo, eu evangelizo. Evangelismo ministerial, servindo a igreja é outro momento, vivendo de forma apostólica, missional, a igreja enviando, a igreja fazendo. E onde as testemunhas de Jesus atuam? Na cidade, na região, na nação e nas nações. Em casa, para as nações. E eu encerro falando aqui, irmãos, nós precisamos ser uma igreja local, nós aqui, né, lá em Ferraz, a minha igreja lá local, e nós precisamos ser global. Mas como assim, pastor? Não vou para as nações. Mas você pode enviar, você pode ajudar, você pode orar, você pode cuidar. Você pode cuidar da pastora Suelane enquanto o pastor vai estar viajando, dando apoio, sustentabilidade, apoio emocional, apoio espiritual. Amém? Porque ela vai ficar aqui cuidando, aqui ajudando os pastores, os filhos do pastor, a igreja vai estar aqui, o trabalho vai estar aqui. Pode passar que nós vamos encerrar. Depois disso olhei e diante de mim estava uma grande multidão que ninguém podia contar, de todas as nações, tribos, povos e línguas, de pé diante do trono e do cordeiro, com vestes brancas e segurando palmas. Todas as nações, tribos, povos e línguas. Hoje a parceria desse ministério é: o pastor Elias está indo para a Jordânia, mas nós temos parceria com o pastor que está na Espanha, nós temos parceria com o pastor que está na Tanzânia, temos parceria com o pastor que está aqui no Ceará, Piauí, né? Porque a igreja não é o ponto de chegada, a igreja é o ponto de partida, amém? Então o evangelho para o mundo. Você é um agente propagador, nós somos o agente propagador do evangelho para o mundo. Pode passar mais um: orar, doar ou ir. Orar, doar ou ir. E a conclusão pode passar também: que Deus tenha misericórdia de nós, nos abençoe e faça resplandecer o rosto sobre nós, porque para que sejam conhecidos na terra os teus caminhos, a tua salvação entre as nações. Amém, amados? Somente até aqui. Eu creio que aquilo que o Senhor queria ministrar ao nosso coração foi passado, e que você e eu possamos sair aqui de posse dessa bênção, dessa palavra, em nome de Jesus, amém? Fica de pé com a permissão do pastor Elias, que eu quero orar por você. O grupo de louvor, se quiser subir, não sei se vai cantar alguma coisa, mas fica à vontade. Feche os teus olhos um segundo aí, em nome de Jesus. Pai, eu não conheço todo mundo aqui, mas o Senhor conhece. Essa igreja nasceu no coração do Senhor há tantos anos. Antes mesmo de que essas pessoas estivessem aqui, o Senhor já tinha determinado o dia de cada uma delas. Muitas pessoas já passaram por aqui, saíram, estão em outras igrejas, estão em outros locais, servindo, trabalhando, nós não sabemos. Mas o que nós queremos dizer é que o Senhor, no coração desta igreja que tem sido formada aqui, uma igreja família, talvez não é um lugar perfeito, porque nós não somos perfeitos. O que nós queremos é ser saudáveis, uma igreja saudável, uma igreja que entende os princípios do Senhor, entende a visão, a missão e os valores, e quer sair das quatro paredes para pregar o evangelho. Os cultos serão momentos de celebração e adoração, da qual todos nós, no mesmo pensamento, seremos impactados, renovados, restaurados, curados, aleluia, pela glória e louvor do nome do Senhor. Mas nós queremos profetizar, eu quero profetizar nessa noite como ministro, Senhor, como pastor presidente deste ministério, declarando, Senhor, a tua graça, a tua unção sobre a vida do pastor Elias, da pastora Suelane e toda a sua equipe ministerial, os pastores e líderes auxiliares que têm, Senhor, pegado na mão dos seus servos, que tem sido canal de bênção. Então, Senhor, minha oração nessa noite é como o Senhor mesmo ensinou. Oro para que o Senhor envie trabalhadores, para que aquelas pessoas que estão, Senhor, se sentindo deslocadas, estão se sentindo, Senhor, enfermadas, sejam curadas, mas sejam curadas para sair, porque o hospital não é local de ficar, mas é local de passagem, é local da onde as pessoas são restauradas e voltam para os seus ambientes, aonde estarão provocando cura, estarão provocando libertação, estarão provocando restauração, e estarão ali sendo agentes de salvação,
testemunhas do teu amor, porque o Senhor veio para salvar o perdido, e que nós sejamos canal, sejamos bênção, e que essa igreja possa viver para a glória do Senhor. Vidas que entrem aqui, ou vidas que sejam alcançadas no lar, sejam impactadas, não pela placa, não pelo nome, mas pelo nome que é acima de todo nome, Jesus Cristo. Por isso eu te louvo e te agradeço nessa noite, em nome do Senhor Jesus. Aplauda o nome dele, amém? Obrigado. Glória a Deus, queridos, amém. Convida os obreiros aqui, queridos. Nós vamos fazer a celebração da ceia. Podemos nos assentar rapidamente em nome do Senhor Jesus Cristo.